Olá, bem-vindos à nossa quinta aula deste curso de Forex para iniciantes. No tema de hoje eu vou abordar o assunto das corretoras. As corretoras é um tema que, apesar de ser bastante simples, consegue gerar algumas dúvidas nestes novos traders que estão a iniciar no Forex. Então, basicamente, existem dois tipos de corretora. Existem as corretoras que são certificadas e existem as corretoras não certificadas. Como é que tu consegues perceber qual delas é que é certificada ou que não é certificada? É muito simples. Em qualquer site de uma corretora, se tu baixares e fizeres o scroll até cá abaixo, vais ver cá em baixo, junto ao rodapé, os mecanismos, digamos, os reguladores que eventualmente podem regular essa corretora. Estes reguladores são vários, não existe só um, existem vários. Existe o FCA, que é normalmente é o da Europa, mas existe também o FSCA e existe também o SCB, ok? São pelo menos 3 reguladores muito conhecidos a nível mundial que fazem, digamos, o controle destas corretoras. E o que é que eles fazem? Eles garantem que estas corretoras cumprem com tudo o que é necessário em relação aos seus clientes. Ou seja, tu com uma corretora que tem regulamentação, tu podes ficar descansado relativamente à colocação dos teus fundos nesta corretora, podes ficar descansado, acima de tudo, à retirada dos teus lucros do mercado para a tua conta, neste caso em Portugal. Ou seja, podes ter a certeza que são corretoras que zelam pelo bem-estar e pela segurança dos seus clientes. Isto são aquelas que são certificadas. Infelizmente, existem outras que não são certificadas. E estas que não são certificadas são aquelas um pouco mais duvidosas e devem ser estas que tu deves manter afastado. Porque uma coisa que tu tens que perceber é que a corretora é a tua ponte entre tu e o mercado. Ou seja, se esta ponte for uma ponte fixa, estável e com força, tu nunca vais ter problemas em relação ao mercado. Portanto, tu vais ter sempre, vai-se fazer sempre a ponte de uma forma suave e sem qualquer tipo de problema. Se a corretora que tu escolhes não é das melhores, é ali uma corretora meio duvidosa, tu podes ter a certeza que mais cedo ou mais tarde tu vais ter problemas, mas não seja a colocar lá os fundos, eu acho que não vais ter problemas, mas eventualmente poderás ter problemas em retirar os fundos, os teus lucros do mercado para a tua conta. E aí é que começam a surgir os grandes problemas. Portanto, a primeira coisa que tu deves fazer é escolher uma corretora que seja certificada. E como é que podes ver esta certificação? Se baixares até cá abaixo nos sites de cada corretora, cá em baixo costuma ter corretora XPTO, é certificada pela FCA ou é certificada pela SCA ou por aí fora. Ou seja, tem que haver uma regulamentação em relação a essa corretora. Se tiverem regulamentadas, podes ter a certeza que é uma corretora que te vai trazer, que não te vai trazer qualquer tipo de problema e vai-te sempre ajudar em qualquer problema que tu tenhas. Ok? Isto é uma coisa que tu tens que deixar bem claro. Foge das corretoras que não são credenciadas, que não são certificadas. Certo? Outra coisa que eu te quero falar acerca das corretoras, e que também costuma gerar algum tipo de dúvidas, é que tipo de corretora é que existe. Porque existem as certificadas e as não certificadas, mas depois, dentro destas, existem 3, até existem mais, mas basicamente são 3 características de corretoras. Existem as corretoras SAN, existem as corretoras STP e existem as Market Maker. E o que é que cada uma delas significa e o que é que e como é que te posso esclarecer em relação a cada denominação destas. Vamos começar pela última. Existem corretoras que são chamadas Market Maker e o que elas fazem é o seguinte. Aliás, antes vou-te falar uma coisa. Tu sempre que vais ao mercado e que tu vais fazer uma compra ou uma venda, tu tens que perceber que quando tu estás a efetuar uma compra, tem que haver alguém no outro lado que está disposto a vender. Ou seja, se não houver alguém disposto a fazer, portanto, a operação contrária à tua, nunca vai haver nenhuma transação efetuada a 100%. Portanto, lembra-te disto que sempre que tu vais ao mercado e vais comprar, há alguém lá no mercado que está disposto a vender. E sempre que tu queres vender um ativo, há alguém que está disposto a comprá-lo, para que haja esta liquidez no mercado. E isto é o que eu te queria falar em relação à Market Maker. As corretoras Market Makers, basicamente, o que é que elas fazem? Elas não passam as tuas operações. Tu, quando colocas uma operação numa corretora, clicas em Sell, ela não vai passar essa operadora para o mercado. O que é que ela vai fazer? Ela vai ficar com essa operação para ela. Ou seja, ela
digamos, essa corretora é a corretora que está no outro lado. Portanto, em vez de ser um mercado, é ela que faz o próprio mercado. Ela é a outra parte da tua operação. E o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que há sempre conflitos de interesses. E este tipo de corretora, o que faz é, ela está basicamente contra os seus clientes. Isto é um tipo de corretora que não deveria existir, mas que existe. E estas são as chamadas market maker, ou seja, elas fazem o próprio mercado, elas estão contra o próprio cliente. Quando o que acontece é que elas ganham dinheiro quando tu perdes, certo? Portanto, para elas, para este tipo de corretora, quanto mais tu perderes dinheiro no mercado, melhor cliente serás para elas, porque elas vão estar sempre do outro lado a ganhar o dinheiro que tu perdes, certo? Uma destas características também destas corretoras é que elas têm, para além de ter este conflito de interesse, que é um conflito de interesses que não deveria existir, elas praticam spreads fixos, não há muitos spreads variáveis, são spreads sempre fixos, independentemente da volatilidade do mercado. E outra coisa é que estas corretoras têm muito má fama no mercado do Forex, por isto mesmo, porque estão, em vez de ajudarem os seus próprios clientes a serem lucrativos, o que elas fazem é que elas estão sempre contra o cliente, elas são a outra parte da operação do cliente. Ok? Esta é a primeira, digamos, grande característica das market makers, o primeiro tipo de corretoras que existem, que são as market makers. Depois temos outro tipo, que são as STP. O que é que estas são? O que é que são estas STP? Estas corretoras, o que fazem é agarram nas ordens que tu metes e elas enviam para o mercado. Elas enviam diretamente para o mercado, para os grandes provadores de liquidez, normalmente são os bancos, ok? E o que é que acontece? Não existe conflito de interesse com este tipo de corretora. Elas podem, eventualmente, de uma vez por outra, podem assumir o outro lado, digamos, da operação, mas normalmente são corretoras que, digamos, que estão um pouco um nível acima das market makers. Ou seja, são corretoras que praticam spreads variáveis também, neste caso não é fixo, são spreads variáveis, e que, normalmente, grande parte das vezes, eles fazem o envio de... Portanto, o que é que isto quer dizer, o STP? Quer dizer, Straight Through Processing. Ou seja, elas enviam o processamento é direto para o mercado. Mas, por vezes, eles podem estar do outro lado do mercado quando não há liquidez, por alguma razão. Ok? A mais conhecida, o outro tipo de corretora que existe, que é a SEN. A SEN é um tipo de corretora que é o que toda a gente quer. É um tipo de corretora que agarra nas tuas ordens. Portanto, já é uma corretora que não lida com um provedor de liquidez só. Eles lidam com vários provedores. Ou seja, não têm só uma pessoa a fornecer-lhes os preços. Têm vários provedores que fornecem os preços dos ativos. E o que é que ela faz? Ela vai-te apresentar sempre os melhores preços de compra e de venda. Certo? O que tu fazes é, quando tu compras, quando ela te aparece ali um valor, imagina, 1.18, tu sabes que aquele preço que ali está é o melhor preço que se consegue no mercado. E este tipo de corretora o que faz é envia diretamente a tua ordem para os provedores e que, por sua vez, o provedor que tiver, digamos, o melhor valor é aquele que eventualmente tu vais entrar. O que eles fazem também, promovem-te, neste caso, um acesso real ao mercado, aos preços do mercado. São corretoras com muita transparência, acima de tudo, elas são completamente transparentes e também têm spreads variáveis. Neste caso, o que é que, para além dos spreads variáveis, o que é que acontece? Os spreads variáveis, como já sabes de outra aula que eu falei, os spreads é a forma como as corretoras ganham dinheiro. Portanto, entre a diferença da compra e da venda, eles metem a sua taxazinha e sempre que tu entras numa operação no mercado, esse spread é o valor que essas corretoras ganham e têm lucro com isso e é assim que elas conseguem estar presentes no mercado. Para além disso, este tipo de corretora, da SEN, ainda te cobra uma comissão por cada transação. E tu começas a pensar, vale a pena estar a pagar spreads e ainda comissões cada vez que eu entrar numa operação? E a minha resposta é sim, vale a pena, porque este tipo de corretora é o mais transparente que pode haver e apesar de tu pagares uma pequena comissão, não estamos a falar de valores absurdos nem de valores escandalosos, são pequenas comissões de acordo com o lote que tu vais entrar, com a quantidade que tu vais comprar de moeda, mas é uma comissão relativamente pequena e que vai-te fazer, o que ela faz é, em troca dos melhores preços de mercado que ela te oferece, ela vai-te cobrar sempre uma comissão e um spread. Mas isto é normal e apesar de poder cobrar estes valores, são valores que justificam, são valores que tu sabes que ao trabalhares com uma corretora
que, primeiro que tudo, é certificado e segundo é uma corretora SEN, ou seja, tu sabes que tens sempre os melhores preços de mercado, sabes que tens das operações mais rápidas, porque depois, tu sempre que clicas numa compra ou numa venda, o procedimento é muito rápido. Ou seja, tudo isto vai ter que se pagar de alguma forma e a forma como estas corretoras se cobram é através da dita comissão e do spread. E apesar de tudo, acredita que compensa teres uma corretora SR. Ok? Eu espero que tenha ficado claro como é que funcionam e espero que quando estiveres na altura de escolher a tua corretora não passes nenhum passo à frente. Ou seja, primeiro que tudo, têm que ser certificadas e também é bom que elas sejam SR. Para que possas estar no mercado da melhor forma possível. Espero que tenha sido claro com este assunto das corretoras. Se eventualmente houver alguma dúvida, podes sempre consultar os nossos vídeos do meu canal. Tem lá sempre assuntos que falam acerca deste tipo de situação, às vezes mais em profundidade. E se tiveres alguma dúvida, podes sempre deixar aqui nos comentários deste vídeo, que logo possível eu respondo e dou-te seguimento à tua questão. Não te esqueças que a 6ª aula vem já de seguida. Obrigado.